Shalom, queridos, bendito seja o nome do nosso Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia nos concedeu o direito de estarmos mais num novo dia, mais um novo dia que o Senhor programou para nós. Tenho certeza que é para glorificar o nome dEle. Então estejamos atentos ao que o Espírito Santo está nos dirigindo neste dia, porque só vai dar tudo certo se nós estivermos na direção do Espírito de Deus. Lembre-se que o preço foi alto que Jesus pagou para que esse Espírito de Deus esteja dentro de nós. E, portanto, temos todas as razões, todos os motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu o direito de dormirmos e acordarmos. Só o Senhor faz isso. Então, recebe a nossa gratidão. Nós queremos estar na direção do Teu Espírito, para que nós possamos te glorificar e te exaltar. Que esse será mais um dia de vitória, mais um dia de maravilhas, mais um dia onde o Teu nome será glorificado através de nós. Te agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, nós estamos nessa sequência do livro de Levíticos e, como vocês viram, são muitos rituais, muita coisa que o Senhor fez para chamar a atenção da vinda do Senhor Jesus. Tudo aí está se referindo a que um dia Jesus Cristo viria. Na verdade, o Senhor está fazendo tudo isso para lembrar da promessa de Gênesis 3:15. Assim como ele fez com Abraão. Quando Abraão bem não esperava, ele estava lembrando da promessa. E Abraão já desistido: Senhor, mas eu só tenho um mordomo e esse vai ser o meu herdeiro. E o Senhor lembrou para ele: eu te prometi, Abraão, nascerá um filho seu e de Sara. Assim Deus tem feito aqui durante esse período com o povo de Deus, mostrando todos os sacrifícios, rituais que tinham que ser feitos para que ele estivesse tabernaculando com o povo, para que o povo pudesse estar junto com ele. Ele queria estar junto com o homem, com o seu povo, seus escolhidos. E ele determinou a maneira como estar junto. Tudo lembrando que um dia Jesus Cristo, de uma vez por todas, estaria derramando o seu sangue na cruz do Calvário para que ele estivesse bem juntinho de nós. Olhe ele aqui. Está vendo aí? Olhe ele aqui. Basta você olhar para dentro, você sentir a presença, saber que ele está borbulhando dentro de você, se alegrando porque você tomou a decisão de conhecer mais a Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. É assim que diz o profeta Oséias, no capítulo 3, no versículo 6. Então, graças a Deus, que nós já estamos conscientes de que todos esses rituais, tudo isso, era o Senhor lembrando da promessa lá do Éden. Filhos, por enquanto é assim, olhem, vamos por aqui, vai chegar o momento que meu filho virá e vocês não terão que estar matando boi, não terão que estar matando novilho, nem cabra, nem bode, nem ovelha, nem pombinhos, nem rolinhas, nada disso vai continuar, só é por enquanto, para que vocês não esqueçam da promessa. Ele virá, e ele veio, e está conosco, e já está nos mostrando também que não se esqueceu da promessa da vinda, da segunda vinda. Tudo isso que está ao nosso redor, está acontecendo, é porque o Senhor está mostrando que também não se esqueceu da sua promessa da segunda vinda. Então estamos realmente a cada dia no caminho certo, conhecendo mais aquele com quem nós iremos morar para sempre. Cada vez que ouvimos a sua voz, estudando a sua palavra, estamos nos preparando para aquele grande dia que Jesus Cristo, preparando, quer dizer, nos acostumando, porque o preparo já foi Jesus que fez todo, mas nos acostumando, porque um dia será tudo muito lindo, muito mais lindo do que agora. Agora nós estamos em parte, mas virá o tempo em que nós estaremos diante do Senhor, porque Ele diz que todo aquele
que santifica-se, vê a Ele. E nós estamos no roteiro da santificação. A cada dia o Espírito Santo nos purificando, nos santificando, e nós já estamos vendo o nosso Deus. E vamos ver muito mais quando o Senhor Jesus Cristo despontar sobre as nuvens com poder e glória para vir buscar a noiva amada do Filho do Todo-Poderoso Deus. E hoje, como eu disse a vocês ficaram com a tarefa de casa de ler Levítico capítulo 18. Acredito que vocês devem ter lido, estão empolgados aí. Glórias a Deus. Então vamos aqui fazer apenas um comentário, né? Vocês já fizeram a leitura, acredito. Vamos fazer o comentário do capítulo 18 de Levítico. Como viver uma vida santa? É esse o propósito. Já viu que a partir do capítulo 17, que foi feito ontem, até chegar ao 26, termina com 27, mas até o 26, exclusivamente mostrando a necessidade da santificação. Porque Deus é santo, santo, santo. Então, nós, os seus filhos, temos que ser santos, como é santo o nosso Pai que está nos céus. Então, está aqui nesse capítulo, uma vida santa. É o ensino desse capítulo, é uma vida santa. E a partir daqui, então, padrões divinos de moralidade, vinculado à família, sexo, está incluído aqui nesse capítulo, tudo isso. Padrões divinos, padrão de Deus, na moralidade, vinculado à família, à sexualidade, incluindo incesto, está aqui também, o Senhor falando nesses capítulos que nós vamos a seguir, depois do 18 em diante, homossexualidade, bestialidade, tudo isso o Senhor vai nos mostrar que não faz parte da vida dos santos. Essas coisas terríveis que as pessoas, os povos pagãos faziam. E a preocupação de Deus era justamente o seu povo iria estar agora convivendo, estaria em Canaã, onde estava completo de povos pagãos e que realmente a promiscuidade operava dia e noite. E Deus sabia que seu filho e seus filhos já tinham vindo de 400 anos de escravidão do Egito, de serem idólatras, porque lá eles se submeteram àquele regime. Eles não lutaram contra isso, se submeteram e ficaram mesmo idólatras. Eles tinham um Deus para cada situação, porque era assim que era no Egito. E como eu já disse a vocês, isso nos acompanhou o povo, que até hoje, até há 72 anos atrás, a minha mãe ainda tinha um Deus para poder o parto ser bom. E a consequência disso era homenagem ao Deus, dando para mim o nome de Raimunda. Então esses deuses não ficaram lá. O povo continuou seguindo essas coisinhas terríveis que são abominações ao nosso Deus. A adoração do Egito de vários deuses ficou na mente dos filhos de Deus, e agora os filhos de Deus iam entrar em Canaã e lá encontrar inimigos que também eram povos pagãos, que eram inimigos deles e que iam querer, com certeza, influenciar com os seus costumes, com as suas idolatrias na vida dos israelitas. E Deus aqui está preparando esse povo, chamando para a santidade. Porque ele já tinha aquela mente que trouxe do Egito, ainda com a situação que eles iam viver em Canaã. Se Deus não estivesse preparando, fazendo tudo isso, eles iam cair na gandaia, como se diz aqui de uma maneira bem vulgar. Iam ficar à vontade. Já tinha aquela tendência das coisas que adquiriram no Egito. Chegando em Canaã, o que eles iam fazer? Vocês estão vendo que o Senhor já estava, no capítulo 17, o Senhor já estava, não estava mais permitindo que matasse os animais, que era para alimentação, fora do tabernáculo, porque alguns já queriam pegar os animais e sacrificar os deuses de lá do Egito, que eles trouxeram no coraçãozinho, secretamente, sair para um cantinho e matar uma rolinha para aquele deusinho Pitar, aquele deusinho Amon, Amun-Ré, Num. Eles queriam fazer isso. Aí ficou determinado por Moisés que só matariam os animais dentro do tabernáculo para que eles não viessem
a querer fazer ocultamente, em algum cantinho do deserto, um culto ao Deus estranho ou aos deuses estranhos. Então, eis aqui o nosso Deus está mostrando a santidade, mostrando como vencer os inimigos, os vizinhos que eles iam ter em Canaã, vizinhos terríveis. Então, o Senhor diz, viverá com plena bênção de Deus. Você vai encontrar está encontrando aí no Levítico 18, essa expressão. A lei era o caminho da vida para os redimidos. Ezequiel 20, de 11 a 13. Ezequiel 20, de 11 a 13, e ainda com versículo 21 também. A lei era o caminho da vida, era o Senhor determinando como viver situações com a vida de qualidade. Não trazia salvação, trazia situações, trazia solução para situações com que o povo de Deus vivesse bem, tivesse uma vida de qualidade. Mas não era como Jesus Cristo, que ele traz a vida de qualidade e depois nos dá uma vida eterna, onde não terá nenhuma interrupção na qualidade de vida. É bem diferente. A lei não resolvia, era apenas apontando Cristo, que seria a plenitude, seria tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é voltar a ter a Deus como Pai. E só Jesus Cristo pode fazer isso. E pode. Continua. Até o dia que ele voltar, todos quantos receberem serão feitos filhos de Deus. Só Jesus pode fazer isso. A lei não conseguiu. Então, queridos, nós temos Romanos 10, 5, referindo-se ao que eu estou falando. Viverá com plena bênção de Deus e mostrando para você que aqui só era para a vida de qualidade, daqueles que já estavam sendo povo de Deus. Mas para o ímpio não tinha nenhuma salvação ali na lei. Se o povo de Deus, para receber essas leis, tiver essa dificuldade, agora veja com Jesus, ele vem e alcança o ímpio. Porque ele diz que todos aqueles que o recebem se tornam filhos de Deus. Ele alcança todos. Estávamos todos em nossos pecados, em nossos delitos e pecados, e ele veio, nos amou primeiro e nos deu a vida eterna. Então, sempre atentos para isso. Tudo isso aqui já acabou a validade. Não tem mais bichinho para se matar. Só Jesus Cristo salva. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Nós vamos ver aqui, mas a obediência não afasta as consequências das falhas passadas em observação às leis. Eles tinham falhado em muitas coisas e as consequências, isso aí em todo o tempo. As consequências das nossas falhas, Deus não tira. Está comprovado isso no dia a dia, nas nossas experiências, o Senhor mostra isso, que as consequências Ele não tira, e deixou um exemplo bem claro para nós de consequência de pecado, que foi na vida de Davi, aquele que a gente fica até com ciúme. Eu mesmo, santo ciúme. Davi, meu Deus, queridinho do papai. Depois de tudo aquilo, homem segundo o coração de Deus. Porém, as consequências do pecado Deus não tirou. Então isso já se sabe, mesmo você com Jesus, Ele te salva, Ele te dá uma vida de qualidade, compensa as consequências, né? Compensa, porque Ele dá tudo de bom para você e tem a salvação eterna, mas você vê no meio de toda a bondade dEle, você vai ver os sinais daquilo que você plantou. Então vocês vão ver nesse capítulo, na minha própria vida, os sinais daquilo que eu plantei. Aqui nesse capítulo fica bem claro que não tem mais casamento com primos, nem com parentela nenhuma. E eu, por conta dessa mesma ideia que tínhamos, vocês e eu também, de que a antiga aliança não precisava a gente se preocupar, só precisava a gente ler a partir de Mateus até Apocalipse. Agora, a primeira aliança, a gente lia assim, como se tivesse lido um livrinho de história, de alguma coisinha assim, pensava que não tinha nada a observar.
A gente não tem que fazer os rituais que estão aqui, o sacrifício para estar com Deus, porque Jesus já fez. Mas as observâncias de princípios de que o Senhor colocou aqui para a saúde, para o bem-estar moral e físico de Israel, é para ser observado. O Senhor permitiu do início, aqui nesse capítulo tem respostas que você conseguiu ver, algumas interrogações lá em Gênesis, e agora aqui tem resposta. A permissão do casamento com irmãos foi dado lá em Gênesis, para poder povoar a terra. Deus não queria outras raças, ele só fez uma raça humana, que vem de Adão e Eva. Então Deus permitiu. E não se esqueça que essa proibição agora aqui é por conta da contaminação. Os pecados aumentaram o número de doenças. Geralmente as doenças vêm por conta do pecado. Raríssimos casos que você vê permissão de Deus de doença no corpo de alguém por uma prova, mas sempre é consequência de pecados. E lá no Éden, quando eles saíram do Éden, eles estavam numa linhagem limpa. Tinha cometido aquele pecado, mas não tinha o número de tanta coisa ruim que a gente fez depois disso, né? Que a gente faz depois do pecado da desobediência lá no Éden. Outras coisas entraram. Vocês sabem que foi coisas terríveis de abominação a Deus. Adão e Eva só foi uma fruta que não comeu. Para você ver quanto Deus é santo. Uma fruta que comeu. Na desobediência. O nosso Deus é santo. Se ele disser para não fazer uma coisa, não é para fazer. Mas depois disso, vamos entender que coisas terríveis aconteceram. Pecados terríveis. E aí, olha as mutações, olha as coisas terríveis no nosso corpo. E aí agora tinha doenças, muitas doenças. E quando se casa com o parente, aí Deus diz, basta, a partir de agora, viu? Chegou agora o momento, não tem mais negócio de parentela. Deus disse, basta, porque estava tudo contaminado. Então, se Mariazinha, que era irmã ou prima de fulano, casasse com fulano, ia ser tanta coisa ruim que ia acontecer na família, porque já tinha tudo que não prestava, era lepra, era tudo. Então agora, não tinha mais condição. Deus disse, para, não precisava também mais. Deus não quis fazer uma porção de homenzinhos e mulherzinhas, aí ele mandou que casassem irmão com irmã, no início. Ele podia surgir um porção de Adãozinhos e Evinhas, não é? Não tinha nenhuma dificuldade para ele. Mas ele quis assim, uma raça que gerasse filhos. E quando chegou no tempo que não podia mais continuar, ele mandou parar. Então vocês veem aqui na minha vida isso. Vejam como vocês sabem, vocês que me conhecem, sabem que eu tenho problemas sérios na família de saúde nos meus filhos. Por conta disso. Eu estou numa vida de qualidade. Como já disse Jesus, não deixe de dar o que ele promete. Porém, as consequências dos nossos pecados, a gente vai sofrer. Graças a Deus que a fidelidade do Senhor é grande. Me deu uma vida de qualidade, condição para cuidar desse filho especial, com todas as regalias, com tudo que precisa, graças a Deus. Mas eu estou vendo aí a semente, o que eu plantei. Um filho autista. Entre outros probleminhas, obesidade, um monte de coisa que surgiram na família, que vieram da nossa parentela. Eu, parente do meu marido. Então não fica isento, não está livre. Essas coisas que Deus recomendou para a saúde de Israel, para o bem-estar de Israel, é válido para a igreja. O que não é válido é você fazer sacrifícios, porque Jesus já fez. Ele já deu a sua vida por nós. Então é isso que está aqui nesse capítulo, já adiantei, mais lá adiante, mas eu falei em relação para mostrar como tem consequências de pecados, que as consequências não tiram, mas a bondade de Deus é tão grande que nos dá tanta bênção que termina superando aquelas consequências do pecado. É o que acontece com a minha vida. Tantas bênçãos que supera, graças a Deus, mas elas estão aí. Quem chega na minha casa vê a sementinha que eu plantei. Um casamento com parente e aí um filhinho autista. Mas olha a bondade de Deus. Deus me dando condição para cuidar, para ter pessoas, manda pessoas para estar comigo, para me ajudar nessa luta, nessa lida. Graças a Deus nos dando saúde, a mim e meu marido para cuidar.
tantas bênçãos que são incontáveis, que a gente dá graças a Deus pela bondade de Deus e vai enfrentando as consequências do nosso plantio e sendo vitoriosos a cada dia. Mas tudo por causa de Jesus. Ai de mim se eu tivesse plantado uma coisa dessa se Jesus não estivesse comigo. Era muito difícil. Aí que nós vemos as recomendações. Nós vemos também referência de Romanos 3, 19, 26, que você deve observar. Gálatas 3, 10, 14, 10, versículo 14. Observe também, faça a leitura dessas referências bíblicas. E vamos ver, relações sexuais impróprias destrói a vida familiar. É o que eu acabei de falar. Uma relação sexual imprópria. Que Deus só queria o bem-estar. Ele proibiu o casamento com parente para o bem-estar. Então nós ficamos como alguém que toma um avião e vai para Israel. Peguei um avião, vou para Israel. Quando entra uma situação dessa, que Deus disse que não fizesse e faz, aí vai acontecer o quê? Algo que vem para destruir a família. Se acontece essas coisas, que eu citei somente uma, mas tem mais coisas que a gente vai citar, em relação à desobediência e casamento com parente. O que foi que veio pra gente? Para destruir o quê? A família. É como você pegar o avião para Israel e ele ter que fazer pouso forçado em Portugal. Ficou lá. Aí, todos aqueles planos que você tinha para até chegar a Israel, modifica tudo. Porque você teve um pouso forçado. É assim quando a gente recebe um filho autista. Quantas coisas maravilhosas a gente estava planejando. Como ia ser? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí, de repente, um pouso forçado. Tudo muda. Correria de vida. Clínicas, psicólogos. Todo tipo de trabalheira que você imaginar. Viagens para lugares mais distantes para fazer exames disso, exames daquilo. Até detectar o que está acontecendo. Muitos transtornos. E era isso que Deus queria poupar. Mas eu deixei de ser salva? Não, porque Jesus veio. Se fosse pela lei, estava a minha vida toda estragada. Não somente aqui na terra, como também em relação à ida para os céus. Tudo estrago pela lei. Não tem direito a nada, porque a gente não cumpre nada. Aí Jesus veio, cumpriu tudo e me deu essa vida de qualidade. Aí veio a recompensa. Mas a consequência, o sinal, está aí. Muita bênção na minha vida, mas está aí. O pouso forçado é a diferença que faz é isso. Um pouso forçado, eu tenho que sair para os cultos e meu filho tem que ter alguém para tomar conta. Alguém ficou impedido de ir ao culto, porque na minha casa só tem mulheres de Deus que vêm, pessoas do altar que vêm me ajudar. Então elas são impedidas porque eu tenho que ir e ela ficar com meu filho. Ou elas, que têm os plantões. Então foi o pouso forçado. Estou eu em Portugal, ia para Israel. As bênçãos estão visíveis. Graças a Deus, uma vida de prosperidade, de bênçãos. Agora também não deixa de ficar visível aquilo que a gente planta. Então é por isso que nós devemos observar de Gênesis a Apocalipse e pegar cada coisa que Deus está nos ensinando e saber fazer avaliação. Para isso o Espírito Santo está conosco. Então avalie. Sacrifícios, ofertas, zero. Jesus já fez. Ele já veio. Mas observando seus princípios, as leis morais, coisas que Deus determinou para que nossa vida seja maravilhosa, uma vida de qualidade, tem que observar. Então, graças a Deus que a gente tem Jesus Cristo para compensar, graças a Deus. Mas se não, já imaginou uma coisa dessa? Um pouso forçado. Se a gente quer sair, eu e meu esposo, tem que ter alguém. Não só aos cultos, mas em qualquer lugar, tem que ter alguém. A casa nunca pode ficar despovoada, fecharmos a casa e sairmos todos juntos e ali, nada. Tem que ter alguém que vai sacrificar, ficar no meu lugar para eu sair. Então, vamos continuar. Essa aí é a parte que eu tenho minha experiência, mas vocês vão vendo aí quanta coisa Deus está recomendando para que o povo de Israel tivesse uma vida de qualidade. Nenhum homem se chegará a 40, já falei, já fiz o comentário.
não descobrirá a nudez do seu pai. É claro, de jeito nenhum. Aconteceu o quê? A gente vê logo o exemplo do filho de Noé, do Cã. Logo de início, lá no Gênesis, a gente tem que estar sempre voltando. Que transtorno deu? Porque ele foi olhar o pai despido, enquanto o pai estava embriagado, ele vê o pai despido, e segundo alguns estudiosos, se aprofunda que o olhar não foi realmente um olhar, simplesmente um olhar, mas algo mais profundo aconteceu pela maneira que Noé reage, pela maldição que ele lançou sobre a vida dele. Então, não se pode, já tem logo aí um exemplo e a gente já sabe, não descobre a nudez do seu pai nem da sua mãe. A mulher do seu irmão também não. Deus só teve uma exceção que ele colocou, que é a lei do levirato. Só uma exceção naquele período, naquele tempo, por conta que tudo dependia de quem ia ficar com a herança. Não podia ficar sem ter, para não ficar desperdiçado aquilo que a pessoa plantou, tinha que ter um filho, tem que ter alguém para usufruir. Então era a lei de Deus na época, assim. Então a mulher casava e aquele homem não morreu sem gerar filhos com ela, era obrigado o irmão gerar um filho que seria no nome do falecido, não seria para aquele irmão. Por isso que nós vemos Onã não querendo a outra história lá adiante, lá atrás. Não quis dar o irmão, dar o filho para Tamar. É Tamar? Não estou bem lembrando, acho que é Tamar. Que não quis dar o filho porque sabia que não era para ele. Ele tinha a obrigação de gerar aquele filho só para que ela tivesse um herdeiro. E essa lei foi colocada por Deus porque você sabe que nesse tempo uma mulher sem ter filho era maldita justamente porque a proteção dela era o filho. Não tinha INSS, não tinha essas coisas todas. Então Deus em todo tempo tem que promover o bem-estar do seu povo, em todo tempo. Ele só quer o nosso bem. Então era necessário que a mulher tivesse filhos, por isso que era maldita se não tivesse. E na velhice, quem cuidaria dela? Então, por isso que era necessário. E aí, nós vemos que Deus permitiu só nesse caso, se o dito cujo do marido não tivesse gerado filho, se tivesse irmão, ele era obrigado a gerar um filho para essa mulher. Só isso. Mas não tinha direito a um homem que olhar para sua cunhada e ter um relacionamento com ela. Não podia ser nem que o irmão tivesse morrido, exceto para fazer o filho, para poder ela não ficar sem herança se ela não tivesse gerado filhos. Qualquer dificuldade vocês podem ouvir, nós temos os vídeos, vocês conferem tudo no YouTube e depois ainda se tiver dúvida, vamos pedir ao Espírito Santo para nos esclarecer e se ele quiser me usar, eu estou disponível para tornar, repassar o que for preciso. Então nós vemos, não tome por mulher a irmã de sua mulher. Não tome por mulher a cunhada, vamos dizer logo assim mais claro. A cunhada, o homem não tinha direito a casar com a cunhada. Tornando-se o que? Rival, quando isso acontecia. E nós temos isso como prova também lá no início, antes de Deus colocar essa lei. Já o Jacó fazendo isso, tendo duas mulheres, o resultado, duas inimigas. Então não dá, não tem condição. Deus já provou antes, quando não tinha lei. Depois da lei eles desobedeceram, a gente sabe que muitos desobedeceram. Mas antes não tinha essa explicação, não tinha essa lei. E nós vemos dois casos. Vemos o caso de Noé, do filho de Noé, olhando seu pai nu. E vemos o caso de Jacó, casando com duas irmãs. E aqui, em Levítico, Deus já está deixando bem claro para eles essas situações. Se bem que eles continuaram desobedecendo, mas muitos deles ficaram livres dessas situações. Os obedientes ficaram abençoadíssimos, que já não caíram nesses erros de Jacó e nem do erro de Cã, o filho de Noé, que olhou seu pai nu. Nós vemos também aqui as recomendações em relação às crianças. Moloque era um dos deuses lá dos amonitas, que estavam lá em Canaã. É muito lindo o que Deus faz com a gente, deixa tudo tão claro. Israel
produziu inimigos logo de começo. Amonitas e Moabitas foram resultado de um incesto de papai com duas filhas. Papai Ló com as suas filhas. Então aqui está agora inimigos de Israel, Amonitas e Moabitas. E os Amonitas trouxeram para Canaã essa situação miserável de estarem oferecendo suas crianças para demônios, como um deles chamado Moloque. Tudo trazido por quem? Pelo próprio ser humano, pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio povo especial de Deus. Deus não fez nada de errado, Ele fez tudo correto. E aí você, sem entendimento, você não, alguém que não tiver entendimento, vê uma situação dessa, Canaã cheia de inimigos, cheia de povos malditos, povos idólatras, e fica dizendo, Deus não disse que era a terra prometida? Não disse que manava leite e mel? Por que agora Israel tem que enfrentar essa situação toda? E Deus tem que ter essa trabalheira toda para estar ensinando Israel como enfrentar essa situação. Porque Deus tem um amor incondicional. Não era para ele deixar tudo lá? Não foi eles que plantaram? Não foi eles que plantaram? Deus também não era para me deixar ir de qualquer jeito? Não fui eu que casei com um parente? Mas ele não me deixou de qualquer jeito. Eu estou aqui totalmente abençoado. Enfrentando tudo com muitas bênçãos de Deus. Então esse amor incondicional continua para sempre. Jesus Cristo vem, o amor continua, chegar no céu, o amor continua, o amor é para sempre, o amor de Deus não falha. Então agora Deus, tentando amenizar, fazendo tudo para o povo de Israel não se contaminar, tem que tirar aquele povo, porque foi o povo que ele mesmo gerou no passado. O pecado te espera lá adiante, ele te pega. É melhor confessar. Agora nós temos uma saída maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus já veio, o sangue de Jesus tem poder. Ele está entre nós e Deus. Deus, quando olha para nós, vê o sangue. E aí a misericórdia aumenta, vai para uma dimensão bem mais ampla. Mas vejam aqui, temos ou não que estar tendo a Bíblia por inteiro? É possível ter uma preferência de um livro, de um determinado assunto? Temos a Bíblia por inteiro. Deus não deixou a Bíblia para ser lida pela metade, é toda. Ela se responde, ela se explica. Você lê Gênesis, explica lá o livro lá em Atos. Você lê Gênesis, explica o livro lá em Malaquias, explica tudo. E nós precisamos conhecer a Deus. E só tem esse jeito, meditando na sua palavra de dia e de noite. Não somente versículos de promessa, a promessa vem. Nós precisamos tão somente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as promessas vêm. Deus cumpre promessas. Sempre tem um sim, não é? Então é bom a gente ler a Bíblia toda, porque a gente vai parar no sim e vai fazer o sim. Por exemplo, Êxodo 15:26. O Senhor cura se não fizermos as mesmas coisas que os ímpios fazem. Então a gente tem que ler tudo, porque de repente é Deus que me sara e eu vou continuar fazendo as coisas que os ímpios fazem. Por isso tem que ler tudo. A palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Senão você vai ter esse versículo pela metade. Eu sou o Deus que te sara. E agora o restante do versículo. Se não fizermos as mesmas coisas que os ímpios fazem. Isso foi para Israel, não foi? E para Israel foi, se não fizer a mesma coisa que os egípcios faziam. Egípcios simbolizam o mundo, o Egito. Então, para nossos dias de hoje, se não fizermos as mesmas coisas que o mundo faz, então a pessoa vai para a prostituição, adquire doenças venéreas. E aí, se não fizer as mesmas coisas que os ímpios fazem. E aí onde está a nossa vantagem? Confessar o pecado, reconhecer que errou, não simplesmente Deus me cure sem primeiro mostrar que errou. Ele diz para não fazer a mesma coisa que os ímpios fazem. Então tem que olhar. Você vai para uma situação de prostituição, adquire uma doença e depois simplesmente fica requerendo o direito da cura, porque Deus disse, eu sou o Deus que te sara. Peça perdão pela origem da doença, como foi, porque você saiu dos princípios, quebrou princípios, foi se prostituir e adquiriu aquela doença. Então, Senhor, me perdoe. Para depois, então, dizer o versículo
Senhor, tu diz que tu és o Deus que me sara. Eu fiz as mesmas coisas que os ímpios fazem. Me perdoa, Senhor. Em nome do teu filho Jesus. É o nome de Jesus que é a nossa vitória. Aí o Senhor vem com a sua misericórdia e nos sara. Precisa conhecer a palavra. Para a gente não estar falando versículos incompletos, falando aquilo que Deus não falou. Por isso que nós estamos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, fazendo essas leituras no livro de Levítico, que para muitos de nós fica um pouquinho cansativo, né? Mas a gente já aprendeu a conhecer o Senhor, já está sentindo mais prazer em ler, não é? Está maravilhoso ler a Bíblia. Glórias a Deus. Tenho tido alguns relatórios de algumas irmãs que dizem que agora sim, agora está tão bom ler. Tanta coisa que eu lia que não entendia, digo, a gente tem que entender ainda mais. Vamos pedir ao Espírito de Deus para a gente ter a visão mesmo, para tomar posse de tudo quanto Ele está nos ensinando. Aqui ainda não está na totalidade. Tem muita coisa para ser revelada, mas acontece que tem que ser aos poucos. O Senhor escreveu e o Espírito Santo revela. E tem que ser Ele. Porque se for eu, dá tudo errado. Então tem que esperar com paciência. Qualquer coisinha assim que a gente não conseguiu ainda, continue pedindo ao Espírito de Deus que Ele vai abrir a visão, vai abrir a nossa mente, nosso entendimento, e a gente vai entender que Deus não deixou a palavra dEle para alguém ler e não entender. Só é a gente ter mais interesse. Só é a gente se esforçar mais. Fazer a nossa parte que Deus vai fazer a dele. Já fez a dele, já mandou o Espírito Santo. Agora se esforce, leia, releia, porque ele diz assim, para meditar. Meditar não quer dizer você simplesmente fazer uma leitura. Então, quando vai na meditação, quando investe o tempo, o Espírito Santo se agrada e vem e diz a você o que é isso. O que é mesmo isso? Porque é assim que a gente faz quando a gente quer conhecer alguém. O que é mesmo que você quer dizer? Não é assim, no diálogo com a pessoa? Ou você pensa que vai conhecer a pessoa simplesmente porque a pessoa falou? A pessoa vai falar coisas que a sua mente não vai processar e você vai ter que parar e dizer, o que é isso mesmo que você quis dizer? Imagine seres humanos, para ter um bom relacionamento, para conhecer o outro, tem que ser assim. Imagine com Deus que é santo, santo, santo. Você tem que parar e dizer, Senhor, o que é mesmo que o Senhor quer dizer com esse versículo aqui? Aí o Espírito Santo se alegra, começa a dar aqueles toquezinhos especiais e você vai recebendo tudo quanto tem de oculto. Na verdade, não tem nada oculto, mas a nossa mente não consegue captar logo. Então, se a gente se interessa, o Espírito Santo vem e ajuda. E é isso que Deus está fazendo aqui conosco. Então, isso era uma tentação grande lá em Israel. Esses amonitas lá, com esses cultos pagãos, pegando as crianças e oferecendo ao demônio Moloque, e os israelitas de cá iam ficar muito tentados a isso. Tudo que os cananeus, que aqueles povos que estavam ali fazendo, era uma tentação grande para o povo israelita. Pois eles já vieram daquele ambiente, que estava há 400 anos de idolatria. Então tudo era tentação grande, a voltar tudo que era antes. Por isso que o Senhor diz para o homem quando casar é puro também, está tudo aqui. Não é para o homem ter relação de casamento, nem a mulher, nenhum dos dois. Porque se o homem já teve antes, ele já faz comparação com a esposa. E se ele não teve, a esposa é a esposa, e acabou. Então aqui os israelitas já tinham passado pela idolatria lá no Egito. Então esses povos ali eram o prato feito para eles quererem voltar aquelas mesmas coisas nojentas que eles aprenderam lá. Então estão entendendo, queridos? Por que Deus é tão exigente? Porque Ele é santo, santo. Então pronto. Já imaginou? Ele não pede nada em vão. Então você que tem um filho, não deixa ele ser diferente da menina, não. Ele tem que também se preservar, ele tem que também estar puro, porque se ele experimenta a relação sexual antes do casamento, essa pessoa já marcou a vida dele. Quando ele chega no casamento, ele já pode comparar essa pessoa com aquela mulher que agora é a mulher dele, que Deus entregou para ele. Então não tem esse negócio de dois pesos, duas medidas, não. Para Deus, o homem e a mulher casam puros. Você que é mãe de meninos, ensine aos seus filhos a palavra de Deus como ela é. Não se adapte ao mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem esse negócio de facilitar para o menino.
Você está com seus filhos dentro do templo, indo para o templo, então o menino fica em casa e você deixa porque é menino? Vão os dois, menino e menina, para serem puros. A menina você não deixa sozinha porque é menina. E o menino você deixa, Deus deixou para os dois serem puros, irem para o casamento puros. É por isso que nós vemos os casamentos desistidos desse jeito, porque é facilitado para o homem. Ele chega lá no casamento, ele vai comparar a mulher dele com aquela coisa triste que foi a prostituição dele lá antes de casar. Se foi mais de uma, piorou, que a cabeça vai a parafuso. Ah, aquela foi assim, aquela outra foi desse jeito, e a minha mulher como está sendo? Ah, não está sendo legal. Daquele jeito que era legal, com fulana tal. Então, queridos, lembre disso, que são os dois. É por isso que o Senhor diz, para inculcar a palavra, lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Porque os dois precisam ser puros. Você pega seus filhos, os dois, menino e menina. Se tiver muitos meninos, todos os meninos. Todos, a educação é a mesma, a de pureza é a mesma. Aí você diz, mas o menino é diferente. Não tem nada disso. Deus deixou a ejaculação noturna enquanto dorme para descarregar as glândulas. Assim como a menina tem a menstruação para descarregar, o homem também tem a ejaculação noturna. Nós é que destruímos a vida dos nossos filhos, facilitando, se incorporando essa cultura maligna que está em cima do mundo. E aí detonamos a vida dos nossos filhos. Eles vão para o casamento, depois que já se prostituíram. E aí a dificuldade vem. Para agora se adaptar, como é que é a minha mulher e como é que foi aquela que eu tive antes de casar. O que ela fazia comigo e o que a minha mulher faz. Claro que a mulher não vai fazer o que ele viu lá antes do casamento. Ela vai virgem para o casamento, ela vai aprender tudo com ele, e aquilo que ele fez lá fora, aquele nojento que ele fez, aquela coisa nojenta, a mulher não é para fazer, mas o diabo põe na cabeça, aquela era melhor, sua mulher não faz isso. A mesma coisa que Israel. Israel tinha experimentado todo tipo de idolatria lá no Egito. Agora ele chega em Canaã, vai chegar em Canaã, Deus está preparando o povo, colocando neles todas as regras para ser santo, porque eles não podiam ser iguais àqueles que estavam lá em Canaã, aqueles povos que estavam lá em Canaã. E eles já tinham aquela imagem da vivência de 400 anos. O que é que iria acontecer agora? Chegando em Canaã, o que é que eles iam ver? Rever tudo e querer fazer tudo novamente. Sabe por quê? Porque a adoração aos deuses era com sexo no meio, toda nojeira, toda impureza de imoralidade, toda impureza sexual havia nos cultos pagãos aos deuses. É por isso que eles preferiam os deuses, porque os deuses deixavam eles fazerem todas as imundícias. E Deus Altíssimo, Santo Deus de Israel, é tudo diferente, é santidade, tudo de acordo com ele determina. O homem para uma única mulher, a mulher para um único homem. Sexo, mesmo depois de casados, é na pureza, é com santidade. Então, eles preferiam a adoração aos deuses estranhos, que eles podiam fazer tudo o que eles quisessem. Então, era uma grande tentação para o povo de Deus. E Deus está aqui dizendo, não, eu quero é assim. Vocês não vão fazer desse jeito. Vocês não vão fazer. Então, queridos, esse capítulo 18 começou a trazer assim um reboliço, não foi? Para nós. Santidade, é o que está falando daqui por diante, santidade. Vamos até o capítulo 26, santidade. E nós não terminamos o capítulo, mas vocês vão continuar. Vocês já leram, releiam e note bem o que Deus está mostrando aqui. Tudo está se referindo ao homem estar vivendo em santidade. Não pode estar se contaminando. Então, o foco é esse, santidade. E aí vocês estudam o capítulo 19, porque ao meio-dia eu estarei no Facebook fazendo o comentário do capítulo 19. E quem não está comigo no Facebook, se prepare para o vídeo que está no YouTube. Porque toda a live está sendo gravada. Essa aqui você pode repassar lá para meio-dia, já está lá no YouTube. E vocês podem repassar também essa em nome de Jesus. A do Facebook, se você não está no Facebook comigo, você repassa lá para o entardecer, que já estará também no YouTube.
E a live da noite aqui no Instagram, às 18 horas, a live das 18 horas também vai ser gravada. E no outro dia você pode também estar repassando tudo pelo YouTube. Então, o alimento está bem divulgado, bem exposto na sua mesa para você receber tudo que Deus tem entregue. Está o alimento completo, a cada dia está sendo completo, que nós estamos estudando, né? E com todas as facilidades. Quem não pode ir na live, pode ir no YouTube. Só ir ver os vídeos e estarem repassando. E ainda tem a chance de me comunicar se não tiver entendimento. E o Espírito Santo vai continuar me usando. Só basta você se colocar à disposição para se encontrar comigo, marcando pelo telefone 34216143. E nós colocamos as nossas máscaras, mantemos a distância. Eu vou lhe dizer o que você tiver dúvida, conforme que o Espírito Santo me disser. Porque cada palavra que sai da minha boca será julgada naquele grande dia. Então eu preciso das suas orações, porque eu só posso passar o que Deus mandou passar, o que está escrito na palavra. Então, beijo no coração, amo vocês.